vamos analisar um vídeo dos maiores players do mercado digital. E aqui eu vou pontuar alguns pontos que você precisa colocar em prática. Vou trazer também a minha opinião sobre a parte de produção de conteúdo estratégico. Vamos lá analisar o vídeo. Existe um artigo que foi escrito há uns 2 anos atrás mostrando como a taxa de crescimento dos maiores influenciadores é maior do que a taxa dos caras que estão crescendo, dos micro-influenciadores. Existe uma taxa de mortalidade muito grande. Por quê? Porque as pessoas desistem, né? As pessoas desistem porque elas acham que produzir conteúdo basta. Só que elas entram numa espécie de deserto, que é você posta stories. Primeiro, um ponto muito importante aqui que ele fala que as pessoas estão desistindo de produzir conteúdo justamente porque elas não estão tendo resultado. Isso porque a própria produção de conteúdo em si, todos os dias, não é sinônimo de resultado. Conversei com uma advogada essa semana que inclusive relatou isso, que fala que produz conteúdo todos os dias, que está lá diariamente nos stories. Mas, gente, produzir conteúdo é uma coisa, você estar de forma intencional, de forma estratégica, para você atrair a pessoa correta, para você falar com o público que tem interesse no que você faz, que gosta de você, é outra coisa. E que o Ícaro pontuou aqui é extremamente importante, que você precisa mudar o quanto antes. Pouca gente vê, e pouca gente vê por diversos motivos, mas principalmente porque você não sabe também postar muito bem. O que acontece nos stories? A pessoa faz um monte de repost, a pessoa faz um monte de bom dia, a pessoa está lá mostrando o dia a dia dela, mas ela não sabe chamar a pessoa, ela não consegue convencer a pessoa de que o produto ou o serviço dela vai mudar, de fato, a vida da pessoa que está assistindo. Porque a qualidade da produção é média, a qualidade da câmera e do áudio são médios, a qualidade do roteiro é médio. A questão aqui que ele está falando é o seguinte, tem gente que está vendendo produto de 10 mil reais com um celular de 2010, trazendo uma imagem ruim para a produção de conteúdo. Se você está começando, se é isso que você tem agora, comece com isso que você tem agora. No entanto, nos primeiros resultados, você precisa sim melhorar a qualidade de imagem. E você tá competindo com quem é grande. E tá produzindo bem pra caralho, e já tem uma cultura de construção de comunidade, já tem um monte de recurso financeiro pra apavorar. A Betina tá lá em Mônaco mandando story com o namorado dela. E você tá lá se arrastando. Se você não tem um conteúdo incrível, você vai chamar a atenção como, não é? Então você manda pouco story, o story tem pouca view, ele tem pouca interação. De pouca interação você recebe pouco direct. De pouco direct você recebe de pouco direct você recebe pouco engajamento. Que resulta, né? Resulta em pouco engajamento. Aí você vai lá e posta no feed. Aí você posta o que no feed, não é? Você posta, faz um post meio, ok, pediu pra IA criar uma imagem, né? Se todo mundo pode criar uma imagem na IA, qual que é o valor de uma imagem da IA? É cada vez mais baixa. Hoje em dia, você postar imagem de IA é quase como se você pedisse pra fazer coisa na pastelaria do digital, entendeu? Tipo, faz um post do IA. Oh, muito bonita essa fênix aqui que eu fiz e não sei o que. Cara de IA, tipo, ninguém vai interagir. Aí você vai fazer feed. Você vê feed, você tem pouca view. Se você tem pouca view, você tem pouco comment. Se tem pouco comment, você tem baixo. Hoje, por ter a inteligência artificial disponível para nós produzirmos conteúdo, isso não significa que vamos entregar 100% na mão da inteligência artificial e deixar que ela faça o trabalho. Porque quando isso acontece, a produção de conteúdo ela perde o valor. A questão da imagem que ele trouxe aqui é basicamente isso. As pessoas elas pensam muito em delegar as coisas, em achar que não vão estar se dedicando ou trabalhando na parte da produção de conteúdo, o que é extremamente errado. Você precisa, por mais que você vai utilizar a inteligência artificial, depois daquele texto, você precisa reler o texto e ver se ele se encaixa dentro daquilo que você fala, porque se não se encaixa, ele é preciso reformular, ele precisa trocar algumas palavras, precisa trazer mais envolvimento, alguma história, justamente para levar sempre a autenticidade nessa rede social. Engajamento. E aí também é nos Reels. Você faz Reels, mas os Reels não são tão bons assim. Talvez você até opte pela dancinha. Talvez você até opte pela piadinha, porque te traga um fôlego a mais de visualização. Mas no geral você posta Reels, você tem pouca curtida, pouco comentário, pouca view. E o que acontece? Você desiste. Porque você produz e deposita
esforço demais, mas você não consegue ter o resultado. Então você continua postando story para ter 160 visualizações. Você tem lá teu feed cheio de reels com um comentário, dois comentários. Nossa, esse daqui tá estourando 6 comentários. Aí o próximo vem um comentário de novo. E aí a ideia que você tem é que não existe uma recompensa. E o primeiro pensamento que eu quero que vocês construam é que trabalhar todos os dias na rede social não é, de maneira alguma, sinônimo de que você vai ter sucesso e sinônimo de que sua conta vai crescer. Acabei de mencionar isso para vocês sobre a advogada, que não é sinônimo de que você vai conseguir ter resultado com esse perfil do Instagram. É preciso desenvolver o que eu chamo de pensamento de campanha. O que significa pensamento de campanha? O que as pessoas fazem no Instagram é o que eu chamo de marketing da esperança. O que é o marketing da esperança? Eu vou postar e vai dar certo. Uma hora vai. Sabe por quê? Sabe por que eu acredito que vai dar certo? Porque foi assim com a Lara Nesteruk, foi assim com o Ícaro de Carvalho, foi assim com o Ítalo Marcilli, foi assim com... Quem mais? Foi assim com o Wesley, foi assim com o Summer, e foi assim com tanta e tanta gente. Eles só chegaram, postaram, outras pessoas foram compartilhando o conteúdo deles, porque era interessante, e olha como eles cresceram. Só que você não enxerga que todas essas pessoas, cada uma delas, carregou uma série de características próprias que colocaram elas numa situação de diferença. A Lara tá aqui, porra, a Lara tá aqui há o quê? Há 10 anos, a Lara compartilhou o fim do casamento dela, a Lara compartilhou, a Lara tá desde a época que ela tava aqui em Santos, criando uma comunidade fodida. O Ítalo Marcilli fazia live, a melhor família do mundo. Ele já veio carregado com uma audiência lá do Instagram. Foi crescendo, foi reproduzindo, foi crescendo. Cara, tudo isso é possível no orgânico. Eu não tô dizendo que não é, não. Eu não tô dizendo que aqui todo mundo era aquela síndrome de esquerdista, né? Todo mundo que enriqueceu porque é branco. Se fosse preto, não ia enriquecer. Não tô falando isso. Eu tô falando é que essas pessoas já tinham alguma coisa a oferecer. Quando o Summer entra, o Summer já era juiz, falava muito bem, falava inteligentíssimo. Quando o Wesley começa, começa num nicho no ano que estava explodindo. Quando o reservatório de dopamina explode, ele explode no ano do Dr. Uberman lá, no ano desses caras, Vitor Sorrentino, no ano que estava todo mundo falando sobre esse tipo de coisa. Quando eu já venho como copywriter desde 2013. Perceba que essas pessoas, quando elas começaram na internet, eu não sei se você prestou atenção no que o Ícaro falou, cada uma delas tinha um grande diferencial. E aqui você precisa prestar atenção. Muito dessas pessoas já vinham produzindo, já tinham um histórico lá atrás. Eu não estou dizendo que você não tem histórico, muito pelo contrário, você tem sim histórico. Agora, você precisa parar e pensar o seguinte: qual que é o meu diferencial? Qual que é a forma com que eu posso me posicionar para garantir, para atrair a atenção das pessoas? São 5 anos produzindo conteúdo. Acabou de falar, são 5 anos produzindo conteúdo diariamente, incansavelmente. Ou seja, eles encararam isso desde o início como um trabalho. Eles trouxeram essa mentalidade de que isso aqui faz parte do meu dia a dia e eu preciso estar aqui todos os dias. 5 anos produzindo conteúdo. Lá em 2013, quando eu abri meu primeiro story, eu já escrevia há 5 anos. Eu já tinha feito Brasil Paralelo. Eu já tinha feito Código da Riqueza. Já tinha trabalhado o redesenho inteiro do portal do Thiago Nigro e feito trabalho de agência para construção do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho, que é best-seller, porra, todo ano. E aí eu chegando. Então, assim, esse marketing da esperança, eu vou postar e vai dar certo. Aí ainda existe um outro problema. Pode ser que você só seja ruim mesmo. Pode ser que teu produto seja ruim pra caralho. E não ruim porque o seu produto seja ruim, mas porque o público seja ruim. Então ainda tem um outro problema. Qual era o produto da Lara Nesteruk? Cara, nutrição, low carb. A Lara era a primeira a falar de low carb na porra do Brasil, do jeito que ela falava. Ela aprendeu com o Dr. Soto lá. Cara, a Lara falava de low carb bem pra caralho. A Lara fazia uns congressos pra profissão. Do que eu vim falar? Olha com que eu comecei. Eu comecei mostrando os cases, comecei mostrando o trabalho, comecei dando aula bem pra caralho, porque eu dava aula desde 2008, desde 2009. Desde 2010, para não dizerem que não, porque eu nem vou considerar vídeo aula. Quando eu comecei a dar aula consciente mesmo, 2010 eu comecei a gravar algumas coisas para compartilhar o que eu sabia. Porra, eu tô falando isso de 2018, são 8 anos. Ítalo Marcilli, médico, pai de 7 filhos, aluno do Olavo. Wesley, sei lá, a profissão do Wesley é tipo, é psicólogo, né? Psicanalista, psiquiatra, né? Ele tem alguma coisa de médico, de cabeça, né?
Acho que é psicólogo né? Mas ele já começou já com mestrado, né? E, cara, boa pra caralho. Ele começava com um monte de conteúdo sobre performance, sono, libido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Summer, mesma coisa. Aí você tem um produto que é o quê? E eu sempre uso esse exemplo, porque é um exemplo muito bom. Aí você tem lá um curso de Libras para professores. Quantos milhões de surdos existem no Brasil? Um monte. Inclusive, nenhum deles está aqui me ouvindo, porque não tem legenda. Então não é para rir direito, não é uma piada, é um protesto. É um protesto. As pessoas estão com não tem legenda, então o cara não me alcança aqui. E aí as pessoas vão dizer assim, não, Ícaro, porque... Não, mas tem que ver quem é surdo mesmo. Não, tem que ver quem é surdo mesmo, porque os caras influenciam o número dizendo quem só tem um problema de audição. Então, as pessoas falam assim, não, Ícaro, mas caramba, se aqui tivesse a legenda, não pode ser a legenda, tem que ser a Libra, porque eu não sabia disso, mas o surdo não sabe ler a nossa língua, né? A nossa letra, né? Sei lá como é que é o nome. E aí, muitas vezes, esse profissional chega, e nós tivemos casos assim, inclusive casos no Arena. E que a pessoa chega e fala assim, cara, pra onde eu vendo? Eu falo, caralho, é muito difícil esse público. Ele existe, mas é difícil. É aquele negócio, toda companhia aérea dá prejuízo, mas tem que ter companhia aérea. Então as pessoas fazem companhia aérea, né? E mantém elas, mesmo deficitárias, o governo resgata. Então olha aqui, além dessa característica, além de um background grande, todas essas pessoas, elas estavam posicionadas num bom nicho. E mais do que isso, todas essas pessoas, com exceção de mim, eu era o mais fudido aqui, todas as pessoas falavam bem. Lara fala muito bem, Wesley bem, Summer bem, Italo Marcilli bem, não sei o quê. Então, assim, tá percebendo que existe um carrego também? Existe um carrego, não é tipo, é só chegar lá e postar. Tem pessoas que conseguem isso, claro, sem sombra de dúvidas. Cara, nós temos o caso de um aluno nosso, ele nem era aluno, eu acho, ele se tornou aluno depois, ele começou como seguidor, e eu que compartilhei ele, cara. O Armelin, ele... Talvez você entenda que se comunicar super bem seja a pessoa que fala super difícil, e não é isso. A pessoa que se comunica super bem é aquela que tem domínio sobre narrativa, é aquela que sabe entreter a pessoa e explicar como se fosse um amigo, para que a pessoa do outro lado saia dali satisfeita. Porque justamente a gente tá ali o tempo todo pensando em como chamar a atenção, como convencer essa pessoa, como fazer ela parte da comunidade, como fazer essa pessoa engajar cada vez mais. Esse é um ponto bem importante que você precisa prestar atenção cada vez mais. E ele fez um vídeo, eu compartilhei, mostrei pra Lara, alguma coisa assim. E, cara, o cara cresceu, explodiu, começou a trabalhar com uma pá de gente, trabalhou com a Lara, trabalhou, se não me engano, com Mena. Mas o cara tinha um puta conteúdo de background, ele tinha um puta background de edição de vídeo, de fotografia. Tem que ter cuidado na parte de comparação também, pessoal, porque justamente você vem pra cá pra produzir conteúdo, você pega, analisa a sua concorrência, as pessoas estão produzindo conteúdo e você não para pra pensar que essas pessoas estão há 5 anos aqui, que essas pessoas estão fazendo vídeo todos os dias, que essas pessoas estão diariamente no Instagram, ou que antes mesmo dessa pessoa produzir conteúdo, ela já se comunicava super bem como dentro de uma sala de aula, por exemplo. Então, tem que ter cuidado com a parte da comparação, porque se você se comparar, você vai chegar nessa parte do deserto que o Ícaro está mencionando, que pode fazer até mesmo você desistir disso. No mesmo dia você, a Lara, o Flávio Augusto e o Ítalo compartilharam ele no mesmo dia. Você entendeu? Ele ganhou tipo 100 mil seguidores no mesmo dia. Mas assim, não foi... ele veio hoje, abriu uma conta do Instagram e tava vendendo tomate cereja orgânico e foi compartilhado. Não, ele estava num bom nicho, grande, com conhecimento, chutou na hora certa, já deve ter chutado outras 20 vezes que ninguém viu, por isso que ninguém conhece, e dessa vez deu certo. E detalhe, antigamente isso daqui tinha muito mais entrega de conteúdo e muito mais entrega de interação, seu CTR era lá em cima. Pessoal, essa ideia de marketing da esperança... Se você não sabe, CTR é taxa de clique, ou seja, a pessoa clica para ver o seu conteúdo que você produziu ali no Instagram. Acabou. Essa ideia de que vai pegar seu perfil de 132 pessoas, aquele seu curso de amamentação, que você não tem nenhum cliente, nenhum aluno e mal gosta de aparecer em vídeo, só tem imagem de banco, e que você vai fazer isso um negócio, acabou, entendeu? Ícaro, então acabou tudo, pode fechar o novo mercado que nada dá certo. Não, muito pelo contrário. Hoje, existe uma capacidade de nós substituirmos esse pensamento de conteúdo por um pensamento de campanha, como não existia antes. Cara, hoje é muito mais fácil você construir campanhas do que foi em qualquer outra época da história. Hoje em dia, para você impulsionar, para você comprar, para você distribuir conteúdo pelo Instagram pago, cara, 2, 3 cliques, nunca foi tão fácil. Mas para isso você tem que substituir o pensamento que existe
na sua cabeça, como diria Pablo Marçal, né? O software, né? Pablo Marçal gosta disso. O que é um pensamento de conteúdo? E o que é um pensamento de campanha? Pensamento de conteúdo, a pessoa vai ficar se perguntando assim, quanto eu tenho que postar? Qual tema? Aí aqui, o que mais ele vai pensar quando ele tá pensando em conteúdo? Abrir caixinha ou não? Quantos stories? O que mais? Como é que eu mexo no direct? Como é que eu faço? O que mais? Boa. Forço cancelamento? Cara, quando o cancelado aconteceu, que foi quando o Felipe Neto fez aquela marcação ali, daí eu virei ele e fiz toda a resposta e a gente tirou 6 milha. E aí eu fiz o evento cancelado, né? E puta, foi um puta evento, foi um puta timing post, como esse timing post do Marçal, e as coisas funcionaram, tudo mais. E aí tem mais um último, que cara, eu cedo as modas, que são as dancinhas, por exemplo. E aí, de novo, você fica vítima de quanto view eu vou ter, quanto view eu vou ter. E aí, em contrapartida, o que é um pensamento de campanha? O pensamento de campanha ao invés de você ter toda essa preocupação acreditando que a produção do conteúdo que vai salvar você, colocar dinheiro no seu bolso. Antes dele iniciar na parte da campanha, é preciso entender que a sua própria produção de conteúdo, ela é sim uma campanha, só que você precisa fazer mais uma vez, de maneira estratégica. Você precisa começar no Instagram já sabendo com quem você quer falar, já sabendo quem que é a pessoa que vai comprar de você, quais são os desejos dela, como produzir conteúdo de maneira eficaz para chegar nessa pessoa e convencê-la de que você é a melhor e única profissional do mercado para atendê-la. A parte de campanha é onde você usa dinheiro mesmo para você atrair cada vez mais clientes para o seu negócio, justamente porque se você ficar com o pensamento de que uma hora as coisas vão acontecer, uma hora as coisas vão fluir lá no Instagram e só depender do orgânico, pode ser que leve anos isso aqui. É muito importante que você pense o seguinte: como eu posso unir o orgânico junto com o pago, como que eu posso tirar um valor mensalmente do meu bolso para investir na minha produção de conteúdo, seja em equipamento, seja em tráfego, seja comprar um microfone melhor, seja melhorar a sua estrutura de produção de conteúdo, porque as pessoas que querem de verdade ter resultado e vender com o Instagram, elas estão pensando o dia inteiro como dar o próximo passo, como chamar a atenção dessas pessoas. Esse é o pensamento. Só produzir em massa, só buscar sempre viralizar a qualquer custo, através de modinha, através de trends que nem fazem sentido para o seu nicho que você está, não é o caminho. O caminho é que você melhore a sua comunicação, tenha uma narrativa, tenha um posicionamento, produza conteúdo estratégico, faça essa campanha para melhorar os seus resultados cada vez mais. E assim, se eu postar mais, eu vou ter mais, se eu postar mais, eu vou crescer, se eu postar mais, eu vou crescer. Se você postar um único Reels bem feito, você pode crescer mais do que quem posta todo dia, 2 vezes por dia, cara. Exatamente o que ele está fazendo. Se você posta um vídeo muito bem feito, sabendo com quem você está se comunicando, sabendo quem é o seu cliente, que esse público vai comprar de você, vale mais que produzir 3, 4 vídeos no dia. Eu já falei isso em alguns básicos do básico. O pensamento de campanha é praticamente substituir tudo isso aqui, por o que eu vou vender para quem. A partir de agora vem a bifurcação de 3, né? A trifurcação. Que é isso? Aqui vem qual é a aquisição. O que é a aquisição? Qual que é o hook? Qual que é a promessa, né? Qual que é a entrega? Após a aquisição, qual que é o evento? Para o que você está chamando a pessoa, né? E qual será o conteúdo dentro do evento? E qual que é a oferta? O que você vai vender? O seu produto. A partir de agora, isso daqui é tudo importante. Claro que isso é importante, mas isso daqui não é o mais importante. Deixou de ser o mais importante. Se o seu conteúdo ele não é intencional, as pessoas elas não vão parar para prestar atenção em você. Você não se sente motivado a estar presente nessa plataforma. E aqui entra um ponto que você consegue sim identificar aqueles conteúdos que mais trazem resultado para outras pessoas. Esse é o verdadeiro trabalho da pessoa que quer e busca ter resultado. É fazer o trabalho de casa. Muitas vezes
é sentar e analisar 1000 posts, é sentar e analisar mais de 3.000 conteúdo, que eu fiz aqui na semana retrasada. Que, inclusive, eu levei estruturas validadíssimas para o conteúdo que vende, que você pode aplicar. Justamente porque existem estruturas que fazem com que essa pessoa venda 10 mil reais. Essas mesmas estruturas são conteúdos estratégicos com intencionalidade que você consegue aplicar. Inclusive, o link está aqui embaixo se você quiser ter acesso a esse treinamento. Você vai pegar essa estrutura, adaptá-la à sua realidade. Assim como fizemos com um dos nossos clientes aqui, que através de um único post, ele vendeu mais de 10 mil reais. Isso porque tinha conteúdo estratégico, não era algo aleatório, não era dancinha, não era nada disso. A gente estava se comunicando com a pessoa de maneira intencional. Se você não percebeu, ali no final do vídeo, ele menciona que agora você vai produzir conteúdo já sabendo o que você vai vender e que tipo de conteúdo estratégico você vai produzir para chegar nessa pessoa de maneira intencional. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu dedão no like, inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!